Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 6 de Eletrônica 1, período 2020.1. A aula de hoje é os diodos. Esses são os tópicos que serão abordados na aula de hoje. As leituras recomendadas. O capítulo 3, finalmente chegamos no capítulo 3. Leiam ele completo. É um capítulo pequeno, acho que vocês não vão ter dificuldade em entender tudo que está lá. Alguns problemas, tá? 5 problemas aí para vocês treinarem as habilidades, lembrando que os problemas são pré-requisitos, tá? Então não pense que a nossa questão vai ser parecida com os problemas, tá? Os problemas mais para vocês identificarem se você tem alguma dúvida, se você não está entendendo alguma coisa, tá? Aí você vai, não consegui resolver, está faltando alguma coisa, tá? Aí é para isso que servem os problemas, tá? Lembro a vocês que as questões da prova vão ser mais parecidas com questões de projeto, como as questões da prática, talvez com, enfim, mas que vai envolver todo o assunto, tá? Em breve eu vou passar algumas questões desse tipo para vocês treinarem. Bom, então vamos para a nossa aula. Bom, esse é o nosso dispositivo aí, o diodo, O diodo, tá? Ele é um dispositivo antigo, tá? As primeiras utilizações do diodo era quando você tem circuitos feitos a válvula, E a ideia do diodo, era basicamente ser uma espécie de válvula hidráulica, que basicamente deixa a corrente passar no sentido e não deixa a corrente passar no outro sentido, né? Mais ou menos em 1900, por volta de 1926, um físico austríaco chamado Lilienfeld, ele idealizou um dispositivo que poderia substituir, por exemplo, as válvulas eletrônicas, que eram dispositivos realmente grandes e pesados. Surgiu ali então a ideia de se fabricar um transistor que funcionasse de forma eletrônica, que fosse integrado, pequeno, e feito com dispositivos semicondutores. Mais ou menos ali não se tinha muitos estudos, embora que já se tinha sim registros de alguns tipos de materiais e minerais que você tinha esse efeito de ouro, ou seja, materiais que quando você juntavam ele, acabava que você conseguia conduzir uma corrente no sentido e no outro você não conseguia. Então, lá por volta de 1930, os laboratórios da Bell começaram a estudar esses dispositivos semicondutores e suas propriedades. E aí, basicamente, você tem o início da tecnologia bipolar, ela começa por aí. E onde começa esse estudo aí? O pessoal pegou uma pastilha lá de semicondutor, não lembro bem se inicialmente foi com germânio, aço de galho, ou se foi silício, mas enfim, eles, nas pesquisas deles, eles pegavam esses compostos puros, então você tinha ali um cristal ou um arranjo desse material com um alto nível de pureza, e aí você, por algum método, você adicionava uma concentração controlada de determinado material para produzir uma espécie de impureza. Quando esse material ele tem características positivas, você diz que é uma dopagem do tipo P.
Quando é o contrário, quando tem características negativas, né, você diz que você está dopando o seu semicondutor, o seu material, com características, né, com impurezas do tipo N. E aí quando você junta esses dois, aí a coisa, né, você tem uma região de transição entre esses dois, aí as coisas começam a acontecer, né? E características elétricas interessantes começam a surgir, né? Você consegue perceber que a corrente, né, por meio, claro, isso por meio de experimentos, tá? Mas você percebe que a corrente ela consegue fluir num sentido, mas no outro não, né? Então, claro, vocês lá na disciplina semicondutores, vocês estudaram toda aquela teoria, né? Existe uma explicação, né, bonita sobre a camada de depressão que é formada, a diferença de potencial, corrente de difusão, corrente reversa, enfim. Mas, basicamente, aquilo é uma tentativa de justificar os experimentos que são verificados na prática. Né? Normalmente, assim, aquelas características elétricas são levantadas e você procura alguma explicação que vai justificar aqueles resultados. Mas o interessante, tá, é que, claro, a partir daí começou-se a surgir a tecnologia bipolar, né, e no meio aí dessa, né, no meio dos engenheiros da Bell tentando estudar, né, essas junções PN para tentar fazer o dispositivo transistor, né, que seria a grande inovação, né, seria a substituição completa da válvula, acabaram topando, né, com o diodo de junção e o transistor também de junção, que a gente também vai falar um pouco nele. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui, tá, nos nossos dispositivos. Se você pega, né, um semicondutor, tá, dopados com impureza do tipo P, junta com um semicondutor dopado com impureza do tipo N, você tem aí uma coisa chamada de junção PN. E junção PN, você tem dispositivos, né, você tem materiais características do tipo PN. Quando você junta os dois, você forma ali uma espécie de característica de diodo. Né? E esse é o símbolozinho, né, do diodo. Tá? E o que seria o diodo? Né? Basicamente, a corrente passa em um sentido e não passa no outro. Né? Nesse sentido aqui que você tem uma setinha apontando, a corrente flui normalmente. Mas se você for tentar voltar, nota que tem uma barreirinha aqui, ela não volta. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em alguns dispositivos. Tá? Essas figuras aqui elas estão bem aumentadas. Né? Principalmente desse aqui pequenininho aqui. Né? Esse é um dos diodos menorzinhos que existe. Né? Diodos que usam esse tipo de encapsulamento normalmente são diodos do tipo Zener ou diodos de baixa potência, como um N4148, por exemplo. Né? Baixa potência, baixa tensão reversa, enfim. Quando você aumenta um pouquinho a potência que ele aguenta, né, e aumenta um pouquinho também a tensão, você tem já esse encapsulamento um pouquinho maior, né, embora não dê para perceber, mas esse encapsulamento aqui pode ser bem maior do que esse. Tá? Então, isso aqui já seria um diodo do tipo 1N. Né? Claro, existem diodos que ficam bem maiores, né? E aqui no final aqui nós temos um diodo emissor de luz, chamados LEDs, né? O LED, para muita gente que não é da área de eletrônica, às vezes não sabe que LED na verdade é um diodo, né? Essa listrinha aqui, tá, que vocês vão ver, aqui tem uma marquinha preta, elas indicam exatamente onde está essa listrinha aqui, tá? Essa barrinha aqui, ou seja, né, essa parte aqui mais positiva é chamada de anodo, essa parte mais negativa é chamada de catodo. Então o N é chamado de catodo e o P é chamado de anodo. Vamos ver se é o contrário. Definição. Tá?
a definição. Tá, pessoal? O que mais que nós temos, né? Desse diodo aqui, essa listinha aqui também representa o lado, né? Onde você tem um cátodo. E no diodo, né? No diodo de emissão de luz, que é o LED, né? Para você indicar essa barrinha aqui, né? Você tem um lado do LED que ele tem como se fosse ele é todo circular, mas tem um lado que ele tem um pedaço reto. Né? Aqui dá para ver um pouco na figura, mas está um pouco diminuído, tá? Mas ele é circular aqui, quando chega aqui tem uma coisa aqui retinha aqui, tá? Esse lado aí indica justamente onde é o cátodo, né? Ou seja, essa perninha aqui significa que é essa perninha aqui desse lado de cá. Tá? Como funciona, né, esse dispositivo? Tá? Como é que se dá? Né? Então, como eu já falei, né, se você coloca uma corrente, né, nesse circuito, né, se a corrente flui no sentido da, da direção, né, da setinha do LED, a corrente passa normalmente sem problemas. Tá? Então a corrente aqui flui. Se no caso você colocar o diodo e a setinha estiver ao contrário do sentido que passaria a corrente, ele vai funcionar aí como uma espécie de circuito aberto. Ou como você pode ver isso também com uma resistência de alta impedância. Tá? Por exemplo, imagine que a gente ligasse assim. Tá? Note que os dois diodos eles estão teoricamente abertos. Né? Qual seria a tensão aqui do meio? Né? Então, se a gente considerar que são dois resistores de alta impedância, se a gente considerar que a impedância é a mesma, né? Então aqui você teria mais ou menos aqui da ordem de 5 volts. Né? Pois bem, vamos continuar. Características elétricas do diodo. Tá? Então, o diodo, tá? Ele vai ter uma curva. Tá? Se você aplica uma tensão aqui no seu diodo, tá? E começa a medir a corrente que está passando no diodo, né? Tanto que aqui eu estou jogando a tensão direta, não tem um resistor aqui, por exemplo, para limitar a corrente. Tá? Então o que é que vai acontecer? Eu vou aumentando a tensão, Quando eu chego num certo potencial aqui elétrico, numa certa tensão elétrica aqui, a corrente ela sobe aqui infinitamente, quase como se fosse uma espécie de curto-circuito. Né? E aí, se eu aumentar um pouquinho mais aqui a minha tensão, o meu dispositivo ele vai queimar. Interessante. Se você aplica a mesma tensão no outro sentido, não passa nenhuma corrente. Né? É interessante isso. Então você aumenta a tensão reversa, aumenta. Agora, se você aumentar muito a tensão, né, ou seja, você forçar muito uma corrente no outro sentido, se a tensão for grande o suficiente, o que acontece é que ele também começa a aumentar a corrente e aí ele queima de novo. Tá? Professor, mas então ele acaba conduzindo no sentido reverso. Fatalmente, todo diodo ele acaba conduzindo sim no sentido reverso. Tá? Mas a ideia é que esse valorzinho aqui seja muito distante das tensões que você vai utilizar no seu circuito. Né? E que você só esteja interessado em utilizar essa parte aqui. Tá? Bom, existe um tipo de diodo no qual você de fato quer trabalhar nessa região aqui. Tá? Mas isso vai ser conversa para a nossa próxima aula, quando a gente for falar em diodos do tipo Zener, né? Que ele vai trabalhar nessa região aqui de ruptura Zener. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Uma coisa interessante é que essas características são bem parecidas. Né? A única coisa que muda é a tensão. Tá? E aí, né, uma vez que esse comportamento, se você for levar em consideração circuitos lineares, esse comportamento aí de função é completamente não linear.
né? E aí, como é que a gente vai trabalhar com os nossos circuitos lineares? Como é que a gente vai fazer análises de circuitos com diodos, né? Uma vez que, como um diodo ele não é linear, nós não podemos utilizar alguns teoremas que nós conhecemos. Por exemplo, o teorema da superposição, teorema de Thevenin, Norton, enfim, vários teoremas, eles vão acabar sem validade quando você está trabalhando com um circuito com diodo. Mas então, como é que a gente trabalha, como é que a gente estuda circuitos com diodo, uma vez que a gente não consegue? Uma vez que esse dispositivo ele não é linear. Né? Então vamos ver isso. Então, vamos começar a descrever modelos do comportamento do nosso diodo. Tá? Então, um modelo que tem uma precisão relativamente boa, lembrando que isso é apenas um modelo, tá, pessoal? É o chamado modelo exponencial. E esse modelo exponencial a gente consegue modelar, né, a chamada região, né, de não condução e a região de condução. Né? Aquela região Z, né, lá, que é a ruptura no outro sentido, está fora desse modelo. Tá bom? E como é que a gente modela essa equaçãozinha aqui, né, da tensão pela corrente? Né? Através de uma equação, né? Essa aproximação aqui ela é muito boa. Tá? E de fato ela reflete o que acontece no circuito. Tá? Então essa equaçãozinha aqui, né, você tem um IS aqui. Né? Esse S, tá, é uma corrente muito pequena. Tá? A corrente está ordem de 10 a menos 14, 10 a menos 15 amperes. Tá? Para você ter uma ideia, quando você trabalha com computação ou simulações, os ruídos computacionais normalmente são dessa ordem aqui. Quando você está fazendo computações da ordem da unidade. Tá? Então, note que são valores que computacionalmente você não consegue nem trabalhar direito com isso aqui. Tá? É praticamente zero. Mas o que acontece? Né? Então, se você aplica uma tensão, né, reversa, o que vai acontecer? Uma tensão reversa aqui, bem alta. Tá? O que vai acontecer é que essa exponencial aqui vai tender para zero e você vai ter uma corrente muito pequenininha no sentido oposto. Tá? É equivalente a você ter uma resistência muito alta, né, no lugar do seu diodo. Né? Uma impedância altíssima. Aí você está passando uma corrente ali que é bem baixinha para o seu nível de tensão. Por outro lado, tá, quando você aumenta esse VD e ele começa a passar desse N aqui, VT, o que ocorre é que o nível da corrente ele vai aumentando de maneira exponencial. Tá? E aí a gente tem realmente essa curvinha aqui. Tá? Vamos ver aqui alguns parâmetros. A gente tem um VD aqui, mas aqui tem um NVT. Né? Quem é esse NVT aqui? VT é a constante de Boltzmann, tá? Multiplicado pela temperatura, é chamado de tensão térmica. Né? Constante de Boltzmann, ela é dada em volt por Kelvin. Né? Existe um que é dado em joule, então você divide pela carga elementar, você vai ter essa constante aqui, é dada em volt por Kelvin. Né? Se você faz essa continha aqui a 30 graus, isso fica em torno de 26 milivolts. Tá? Então, se esse N aqui for 1, você pode substituir esse NVT por 26 milivolts. Tá? Esse N aqui depende muito da característica da fabricação do diodo. Tá? Embora o N ele dê a ideia de que esse valor aqui seja um número inteiro, mas não. Esse N aqui, na verdade, é um número real, tá? Que está em torno, às vezes ele fica mais próximo do 1, às vezes fica mais próximo do 2, mas também pode estar ali num nível intermediário. Né? Normalmente, quando está mais próximo do 1, a gente considera que o N é igual a 1, e aí usa um número inteiro. Né? Quando está mais próximo do 2,
usa n igual a 2 e trabalha como se fosse inteiro. Tá? Mas não significa que esse n aqui, de fato, ele seria, né, um número inteiro. Não. Isso tem a ver com como está digamos assim, o seu nível de transição da dopagem, né, entre a região P e N. Basicamente é isso. Né? Se ele for um pouco gradual, você pode ter um N diferente. Se ele for bem abrupto, você vai ter um N de um tipo diferente. Tá? Vamos lá. Bom, e ótimo. Temos aí então, né, um modelo exponencial para o nosso dispositivo. Tá? Um modelo exponencial. Mas esse modelo ainda continua sendo não linear. E resolver circuitos com um modelo exponencial também requer um certo conhecimento matemático, né? Enfim, uma certa manipulação algébrica, um certo conhecimento em equações transcendentais. Né? Vamos, para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Tá? Aqui eu posso passar esse i para o lado de cá, passo esse 1 somando, aplico o logaritmo neperiano e aí eu passo esse NVT multiplicando. Tá? A gente fazendo isso, a gente inverte aqui, né? Ou seja, aqui dado o VD, dado a tensão do diodo, eu digo a corrente. Tá? Então a fórmula pronta para a corrente. A única vantagem disso aqui é porque essa função exponencial ela é inversível. Né? Então, dado a tensão, eu dou a corrente, dado a corrente, eu calculo minha tensão. Né? Então eu consigo voltar. Essa é a única vantagem dessa exponencial aqui. Mas de fato, trabalhar com isso não é tão simples. Vamos pegar um circuito bem simples aqui, que é uma fonte de tensão constante, né? E você está jogando um resistor e colocando depois um diodo para conduzir, né? E ele está trabalhando nessa regiãozinha aqui, né? No qual você conduz corrente elétrica nele. Tá? O que é que... Onde apareceu esse tipo de circuito? Esse aqui, por exemplo, seria... Você quer acender, por exemplo, um LED. Uma coisa bem simples. Acender um LED. Tá? Embora que a tensão no LED não vai ser essa aqui que eu vou usar aqui. Tá? Mas... Isso aqui é só para dar um exemplo. Tá? Então, supor que eu tenho esse circuito aqui para analisar. E aí, ó, eu coloquei um resistor. Se eu tivesse um outro resistor, eu teria uma fórmula exata aqui que já daria qual é a tensão aqui. Mas agora eu tenho um diodo. Qual é a tensão no diodo e qual a corrente que está sendo passada nesse circuito? Se a gente for tentar resolver esse circuito utilizando essa fórmula aqui, vamos lá, vamos tentar resolver. Vamos fechar essa malha aqui. Então eu vou pegar aqui o VDC menos essa corrente no diodo, né, que é a mesma do resistor, vezes R, menos a tensão no diodo, isso aqui é igual a zero. Fechei essa malha aqui. Tá? Então, uma vez que eu fechei essa malha, eu posso isolar o ID. O ID vale VDC menos VD sobre R. Okay? Mas quem é VD? VD é dado por isso aqui. Então, eu vou pegar isso aqui e vou jogar no lugar aqui do nosso VD. O que vai acontecer? Eu vou ter essa equaçãozinha aqui. Vamos dar uma olhada nessa equação aqui. Nota que você tem ID desse lado de cá e você tem ID aqui dentro de um logaritmo. Né? Esse tipo de equação aqui você não consegue isolar o ID de um certo lado. Né? Quando você não consegue fazer isso, você diz que você tem uma equação do tipo transcendental. E aí, como é que você resolve uma equação desse tipo? Tá? Tem várias técnicas numéricas que vocês aprendem lá no cálculo numérico. Né? Mas uma bem simples aqui que eu vou usar com vocês é um método interativo. Tá? Então, eu vou pegar essa equação aqui. Vamos pegar um exemplo. Tá? Deixa eu baixar aqui.
Vamos pegar um exemplo. Tá? Vou escolher VDC igual a 10 volts, IS 10 a menos 14, N igual a 1, VT igual a 26 milivolts. Resistência de 1 kΩ. Tá? Quando você reescreve a equação, você tem isso aqui. Tá? Eu vou definir que o nosso ID0 é 10 mil. E de onde veio esse chute? Tá? Vamos supor que o diodo funcione de uma maneira ideal. Né? Ele funciona de uma maneira ideal se a corrente está nesse sentido, ele deixa a corrente passar. Se a corrente passar normalmente, qual seria a corrente que passaria quando você tivesse apenas esse resistor? Seria a tensão dividido pela resistência. Se você fazer essa conta, 10 volts sobre 1K, isso vai dar 10 milis. Tá? Então, estou dando um chute inicial, que é um chute relativamente razoável. Tá? Eu considero um diodo ideal, dou um chute inicial de 10 mA para a minha corrente inicial. E aí eu vou calculando, né, esse seria o meu ID0, eu vou calculando o IDK mais 1, como sendo, vou colocar essa mesma função aqui, e aqui nesse lugarzinho aqui eu vou colocar o IDK anterior. Por exemplo, eu vou calcular esses IDKs. Né? Então, para cá igual a 0 seria o meu primeiro chute, né, 10 mA. Quando eu faço isso para cá igual a 1, fazendo essa continha aqui, se eu aproximar com duas casas decimais, eu vou ter 9,28 mA. Tá? Se eu pego esse 9,28 mA, coloco aqui de volta nessa equação, eu vou ter uma coisa ainda aproximada a 9,28 mA. Então, eu digo que houve uma convergência. Né? Significa que esse é o valor de corrente e esse é o valor, né, de tensão. Como é que eu calculei o valor de tensão? Se eu tenho a corrente, eu pego e uso a fórmula da tensão. Né? Que qual é a fórmula da tensão? Essa formulazinha aqui. Jogando a corrente aqui, eu vou obter lá aquele meu valor. Bom, veja então que para você resolver um simples circuito, né, começa a ficar bem complicado, né? Você resolver aquele circuito lá que parecia ser simples, você tem toda aquela complicação. Então, será que não tem uma maneira mais simples? Será que todo circuito eu vou ter que... Imagine um circuito mais complicado, né? Com vários diodos, né? Como é que eu vou calcular então a tensão? Bom, vamos para mostrar isso aqui, né? O que eu estou tentando fazer é introduzir para vocês um outro modelo que é conhecido como modelo 0,7 volts. Tá? Então vamos considerar N igual a 1, VT igual a 26 mil, como a gente fez, e S igual a 10 a menos 14 amperes. Tá? Vamos supor uma corrente relativamente baixa de operação. Né? Vamos supor 1 mA. 1 mA é uma corrente em eletrônica razoável, tá? Mas uma corrente, em termos de potência, né, relativamente baixa. Tá? Quando você vai para 10 mA, já é uma corrente um pouquinho alta. 20 mA já é suficiente para acender um LED e ele fica bem aceso. Né? Mas se você chegar a 100 mA, então você está próximo de você queimar o seu dispositivo. Tá? Para você ter ideia, para matar um ser humano você precisa de apenas 30 mA. Então 100 mA é uma corrente razoável. Se você estiver passando com essa corrente e tocar o dedo no seu diodo, você vai notar que ele vai estar um pouquinho quente. Tá? Ele pode até, inclusive, se ele não for um diodo que suporta essa corrente aqui, ele pode queimar ou ele pode esquentar bastante a ponto de queimar seu dedo. Né? Mas enfim, vamos pegar para essa corrente aqui, que é relativamente baixa, e vamos, a partir dessa fórmula, calcular que é um VD. Quando a gente faz isso, a gente encontra um VD de aproximadamente 0,66 volts. E vamos pegar aquela corrente lá bem alta. Né? Se eu jogo aqui no lugar de D 100 mA, a gente vai ter uma tensão de 0,78 volts. Tá? Então você nota que, embora você tenha uma grande variação na corrente, a variação na tensão ficou praticamente constante. Tá? E aí, se você utilizar um valor médio, né, e de repente aproximar com uma casa decimal só, você diz, não, opa, vou simplificar minha vida. Vou considerar que a tensão no diodo
é 0,7 volts. Vou fazer isso. Isso aí é o que a gente chama do modelo 0,7 volts. Então, vamos dar uma olhada em como é que funciona esse modelo 0,7 volts. Tá? Basicamente, o modelo funciona dessa forma aqui. Tá? Se você não coloca nenhuma resistência aqui para limitar o valor da corrente, se você passar de 0,7, ele vai ter uma corrente infinita e ele vai queimar. Tá? Para você limitar, você tem que colocar uma corrente. Se por algum acaso a tensão que você está limitando ele for menor que 0,7, você está considerando que não passa nenhuma corrente. Ele é ou uma fonte de 0,7 volts, ou ele é um circuito aberto. Tá? É assim que a gente trabalha com esse modelo 0,7. Tá? Vamos ver o que acontece aqui. Tá? Eu vou fazer a conta aqui. Vamos pegar aquele nosso circuito que a gente fez, aquela conta toda, né? E vamos fazer com o nosso modelo 0,7. Tá? Se a gente considerar o modelo 0,7, o que acontece? É bem fácil aqui. Tá? Você vai substituir o diodo por uma tensão de 0,7. Aqui sendo 0,7, você sabe que a queda de tensão aqui no resistor é 10 menos 0,7, já que aqui eu tenho um terra. Né? Então a corrente que passa no diodo é a mesma que passa no resistor, que vai ser 10 menos 0,7 dividido por 1K, que vai dar 9,3 mA. Se você compara com aquele outro modelo exponencial, você nota que é muito próximo esses resultados. Tá? E o mais interessante, tá, pessoal? O mais interessante ainda é que você pode até pensar, não, mas o modelo exponencial ele é um modelo que envolve mais cálculos, ele é um modelo mais próximo. Então, quando eu for testar o meu circuito na prática, ele vai estar, né, se eu utilizar os meus cálculos, né, se eu tentar projetar, modelar o meu circuito utilizando um modelo exponencial, você pode até pensar, ele na prática vai ficar mais próximo do que esse modelo de tensão constante. Mas o que ocorre de fato é que não. Na verdade, na prática, essas tensões elas flutuam bastante, flutuam com a temperatura, flutuam com parâmetros de fabricação do diodo. Então, na prática, o modelo exponencial ele não, ele consegue modelar bem se você tiver todos os parâmetros do seu dispositivo ali, né? Se você pegou o seu diodo e você fez o teste e você tirou todos os parâmetros ali, ele vai funcionar muito bem. Mas na prática, quando você compra um diodo, que você olha a folha de dados dele, o que você vai ter é características médias do fabricante quando ele faz um dispositivo daquele tipo. Então essas características médias, elas flutuam. Né? E pode ser que você faça um cálculo e quando você vai medir na prática, fique mais próximo, inclusive, do modelo 0,7 volts do que do seu modelo exponencial. Tá? Então, por isso que você tem que ter muito cuidado. Tá? Esses modelos aí, eles servem, né, para te ajudar a fazer os cálculos do seu circuito. Ambos os modelos vão ter boas aproximações, mas alguns vão ser melhor utilizados em determinadas situações, outros, né, em outras situações. Para finalizar, tá, vamos ver, né, como é que seria uma simulação de um circuito com diodo para circuitos de pequenos sinais. Tá? Lembrando que quando você faz simulações de pequenos sinais, automaticamente o seu diodo ele vai ser reduzido a um modelo de pequenos sinais, independente da amplitude que você colocar aqui na entrada. Então pode ser que na prática, né, os resultados sejam um pouquinho divergentes, mas quando você faz a análise pequeno sinal, basicamente o que você está fazendo é a análise da sua primeira aproximação linear. Basicamente é isso. Tá? Então, para a primeira aproximação linear, esse resultado vai ser válido. Se você
fizer o seu experimento na prática e pegar a aproximação linear, né, ou seja, você desprezar efeitos não lineares, vai bater com essa simulação. Tá? Bom, vamos dar uma ideia aqui de como funciona uma aproximação pequeno cenário. Como é que funciona um circuito aqui desse tipo aqui, por exemplo? Como é que funcionaria? Tá? Então, nós temos essa equação aqui do diodo. Tá? Eu vou separar, né, nosso ID, né, uma componente DC mais uma componente variável pequeno sinal, né, ou seja, uma componente de média zero. E vou fazer a mesma coisa para o VD. Tá? E vou jogar nessas equações aqui. O que aparecer aqui constante, eu vou atribuir a ID. E o que aparecer variável, eu vou atribuir a Izinho D. Tá bom? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu já estou colocando aqui um aproximado, né? Mas aí vamos lá. Temos aqui, né, o nosso... Né? Na verdade aqui nem aproximado aqui é igual mesmo. Tá? Mas tudo bem. Então aqui eu estou substituindo o VD por VDzão mais VDzinho, né? Como aqui é um exponencial, a única coisa que vai fazer vai virar o produto das duas exponenciais. Tá? Bom, agora, tá? Se esse VDzinho aqui ele for muito menor do que NT, que é da ordem, né, de 26 mil, claro, dependendo da temperatura, né, e outras coisas, tá? Mas se for um valor muito menor, esse muito menor também não precisa ser 10 vezes menor, não, tá? Pode, 2 vezes menor, 3 vezes menor, enfim. Você vai, se não for muito menor, você vai ter ali um efeito não linear, tá? Mas a componente de primeira ordem, a conta aqui vai estar certa, tá? Então, quando a gente está fazendo análise de pequenos sinais, o que importa para a gente é a componente de primeira ordem, tá? Como esse VD aqui é constante, constante vira constante. Já esse VDzinho aqui, que é variável, tá? Aí sim a gente vai ter que expandir a exponencial para a sua aproximação de Taylor, e a aproximação de primeira ordem, né, seria a exponencial de x é 1 mais x sobre 2 e por aí segue. Né? X ao quadrado sobre 2, né? E por aí segue. Então, se você pegar só a componente de primeira ordem, que é o 1 mais x, né, que é a componente linear, se você tiver outros termos aqui, você vai ter termos quadráticos. Tá? A gente quer componente linear. Né? Então, para mim, só importa primeira ordem. Então, vou botar aqui 1 mais VD sobre NDT. Tá? A importância de você fazer essa análise é porque você descobre o que seria um pequeno sinal para você. Para a gente aqui que está trabalhando com eletrônica 1, no caso do diodo, isso aqui seria para a gente o nosso pequeno sinal. Tá, pessoal? A amplitude, né, o módulo da amplitude da tensão média, da tensão de média zero, o módulo da amplitude tem que ser menor do que NVT. Tá? Preferência muito menor. Tá? Mas já sendo menor, já está bom. Bom, fiz a aproximação aqui desse circuito aqui. Tá? Fiz a aproximação desse circuito para a primeira ordem, joguei na fórmula e aí eu separo, né? O que é que vou ter de constante? Vou ter esse termo com esse com esse aqui, né? Mais esse outro termo aqui. Né? Juntando tudo, eu fico com o nosso ID, que é o termo constante. Já o termo alternado é o termo que tem apenas esse VDzinho aqui. Isso aqui vai estar multiplicando com esse termo e com esse. Então temos aqui o IDzinho. Finalmente, né, nós podemos escrever, né, que nós temos, tá? Note que isso aqui, esse VD maiúsculo aqui é constante, tá? É constante, o IS é constante, esses parâmetros aqui de baixo são constantes. Para a gente está vendo isso como constante, tá? Esse termozinho aqui de baixo também é constante. E se você notar, tá? Se você aproximar o seu ID, suponha que... Vou colocar isso aqui, tá? Se esse VD aqui for grande, tá? Você ter esse menos 1 ou esse mais 1, esse menos 1 aqui não vai fazer muita diferença. Tá? Então, você pode dizer que o seu ID ele é aproximadamente isso. Tá? E aí, essa continha toda aqui, né? Você pode dizer que o seu VD sobre ID
ele é aproximadamente uma constante que é igual a NVT sobre D. Tá? Ou esse termozinho aqui, se você preferir. Tá? Né? Nós sabemos que nós temos esse comportamento aqui resistivo do diodo, considerando que a minha amplitude ela é menor do que esse NVT. Tá? Uma maneira mais fácil, tá, da gente estimar esse comportamento de pequenos sinais, bem conhecida nessa técnica, é basicamente você encontrar quem é a relação, né, delta VD sobre delta ID, né, que é a relação pequenos sinais, né, que é basicamente a derivada, né, do VD com relação ao ID. Né. Como você tem aqui uma equação transcendental, você pode aplicar a derivada com relação ao ID em ambos os lados, né, e você, né, derivando aqui, né, você tem que o VD ele é uma função do ID, você deriva aqui a exponencial repete, e aí você vai ter a derivada dessa parte aqui de cima, né, que vai ser o delta VD sobre D, multiplicado por esse NVT, que é a constante. Né? Se você for derivar a parte do 1, vai dar 0. Né? E aí você faz com que o seu VDzinho seja uma constante VDzão, ou o ID seja o IDzão. Basicamente, o que é que você está fazendo? Você está pegando. Veja que essa tensão aqui, né, ou essa corrente, isso é o que nós chamamos de ponto de polarização. Ou seja, é um circuito que está funcionando no modelo contínuo, tensão contínua. Então, eu procuro o meu ponto de polarização contínua, identifico quem é essa corrente média, né, contínua, essa tensão média no diodo contínua, e a partir dela eu calculo um modelo pequenos sinais, né, que é basicamente a derivada, né, da tensão no diodo pela corrente no diodo, considerando que eu estou nesse ponto aqui. Né? Ou seja, se eu pegar, basicamente o que é que eu estou fazendo? Estou pegando aquele gráfico, tá, pessoal, do diodo que é assim, estou verificando quem é o ponto de polarização, onde eu estou trabalhando, quem é o VD, né, e quem é o ID. Né? Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Eu teria um IDzão aqui, né, que é onde eu estou trabalhando, naquela curva, e aqui eu teria um VDzão. Né? E aí eu estou calculando a derivada nesse pontozinho aqui, ou seja, essa retinha aqui. Ou seja, em torno desse ponto aqui, a melhor aproximação de primeira ordem para essa minha curva aqui seria uma resistência. Tá? Então é basicamente essa resistência aqui que eu estou calculando. Isso aqui seria basicamente uma maneira mais simples, tá, de você fazer aquelas análises. Tá? Em algumas situações que são mais complicadas, nós vamos utilizar esse tipo de circuito aqui, né, esse tipo de abordagem, para poder calcular que seria, por exemplo, uma resistência de saída de um transistor ou coisas do tipo. Bom, pessoal, com isso terminamos nossa primeira aula sobre diodos. Tá? Nós vimos aí os modelos, né, mais comuns. Tá? De fato, o modelo mais comum de diodo é o modelo 0,7 volts. Tá? Embora que, quando a gente for fazer análise de pequenos sinais, esse modelo pequeno sinal também vai ser útil. Né? O simulador SPICE ele vai usar esse modelo pequeno sinais também. Né? E quando você está fazendo alguns tipos de circuitos, né, no qual envolve, por exemplo, sensores de temperatura com diodo, né? É importante sim você conhecer esses modelos exponenciais. Eles também são bastante úteis para você, por exemplo, levantar suas características, né, de tensão por temperatura, por exemplo, ou corrente por temperatura. Tá? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Né? Façam os exercícios, né? Deem uma lida toda no capítulo 3. Tá? Na próxima aula, nós vamos ver a região, né, de ruptura e vamos ver também aplicações de diodos. Né? Dentre as quais, as mais importantes deles seria, eu diria que, a regulação, né, de tensão, né? Ou regulador. Então, por hoje é isso. Um abraço a todos e até a próxima.